Boa noite, amados, graça e paz a todos. Mais uma vez, estamos reunidos aqui em torno da palavra do Senhor. E hoje, nessa noite, mais uma vez, nós vamos voltar as nossas atenções à carta de Romanos, onde nós estamos expondo ela. E no culto passado, nós falamos um pouco do fim da lei é Cristo. Nós vimos que é importante entendermos como isso se dá para as nossas vidas. Hoje nós vamos continuar um pouco mais a nossa meditação, ainda em Romanos 10, versículo 9 e 10. E para nós é importante nós pegarmos esses detalhes, pois nos ajudarão a crescer na fé e nos ajudarão a desenvolver melhor o nosso entendimento daquilo que é o Evangelho, daquilo que é para nós essencial, que é as bases da nossa fé. Então você que tem a sua Bíblia, abra ela em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Vamos mais uma vez reler o versículo e assim nos apegar a mais uma porção do Evangelho e meditarmos hoje nessa noite, amém? A palavra de Deus diz assim em Romanos 10, 9 e 10: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, amados, continuando a exposição, no último culto nós vimos que o fim da lei é Cristo. E é importante agora nós entendermos o que vem a seguir. Aqui o que o apóstolo Paulo está nos direcionando. Então continuamos nossas considerações do fato de que crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos envolve crer em várias outras coisas também. Por isso é importante para nós ter o conhecimento amplo da obra de Cristo, o que a fé envolve, quais são as razões da nossa fé. Dissemos que a primeira delas é que a ressurreição prova que Jesus é o Filho de Deus e o Senhor da glória. Veja como é importante para nós. Em segundo lugar, vimos que se de fato nos mostra o significado da sua morte, em terceiro lugar, diz-nos que a sua morte é suficiente, que morrendo ele completou a obra que viera realizar aqui na terra. Então, veja como é importante. Passamos agora ao quarto sentido da ressurreição de Cristo, pois a ressurreição de Cristo, o quarto ponto, o seguinte, ele anunciou que todos os nossos inimigos tinham sido vencidos. Então, olha que interessante, salvação ou libertação significa que havia certos números de inimigos, dos quais teríamos que ser libertados. A ressurreição, amados, é a proclamação final de que o nosso Senhor os venceu a todos. Todos os nossos inimigos foram vencidos e derrotados lá na cruz. Não precisamos demorar-nos neste ponto, porque o examinamos quando tratamos da proposição de que Jesus é Senhor. Uma das provas, amados, do fato que Ele é Senhor, é que ressuscitou dentre os mortos, e assim venceu a morte e o sepulcro. Isso é maravilhoso. Observemos a ressurreição do ponto de vista da nossa salvação agora. Ele venceu, amados, todos os nossos inimigos. E o último deles é a morte. Assim como ele venceu o diabo enquanto estava neste mundo, assim como venceu o mal, o pecado,
e a tentação, assim também ele venceu a morte e o túmulo e ressurgiu vitorioso ao terceiro dia. Então, amados, isso tudo é resumido numa frase maravilhosa que é empregada pelo apóstolo João em sua primeira epístola. Ele diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Todas elas, amados, todas as obras do diabo foram desfeitas pelo Filho de Deus. Uma das obras do diabo é que, em consequência da sua ação, pela qual seduziu o homem e o levou a pecar, a morte entrou. E como a epístola aos Hebreus nos lembra, no capítulo 2, é o diabo que tem o império da morte. Em Hebreus 2,14. Portanto, amados, na ressurreição, o nosso Senhor Jesus proclama que venceu tudo isso. Aqui está a nossa vitória, na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Veja como é maravilhoso. Podemos hoje, nessa noite, olharmos para isso, para que o nosso coração se encha de alegria. Tudo quanto, amados, sofremos como raça humana é resultado das obras do diabo. E a salvação significa que essas obras foram desfeitas e são inoperantes. Logo, amados, sobre esse ponto de vista, a ressurreição é extremamente importante na fé cristã. Ademais, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos é tão grande certeza de que tudo isso, o que é necessário para a minha final e completa salvação e libertação, foi realizado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Este Jesus, a qual nós confessamos como Senhor das nossas vidas. Então, esse Jesus que confessamos como Senhor das nossas vidas, amados, o próximo ponto que eu gostaria de defender é este: crer na ressurreição é entender por que razão o Espírito foi derramado sobre a igreja primitiva no dia do Pentecostes, em Jerusalém. Veja, no capítulo 2 de Atos, aqueles seguidores de Jesus, cheios do Espírito Santo, falando em línguas estrangeiras, estavam todos declarando o quê? As grandezas de Deus, ou as maravilhosas obras de Deus. E a vinda do Espírito Santo era uma delas. Então veja como é importante para nós a ressurreição. Essa obra divina estava, amados, intimamente relacionada com a ressurreição do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Ele não tivesse ressuscitado, amados, dentre os mortos, o Espírito nunca poderia ser derramado sobre a igreja. É isso mesmo. E as muitas promessas acerca da sua vinda não seriam cumpridas. No Novo Testamento, as referências ao Espírito Santo muitas vezes são colocadas nesta forma. Observem, a promessa do Pai, Atos 1,4, o Espírito Santo da promessa, como o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Isso significa o Espírito Santo que foi prometido. Há no Velho Testamento esta mesma promessa de Deus: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É isso que ele diz. Pedro, amados, a cita em seu sermão no dia de Pentecoste, em Jerusalém. É o que ele diz, e o que ele diz, amados, é assim: o que foi prometido veio. Olha que maravilha. Sim, mas o que significa é que isso só poderia ter acontecido depois da ressurreição de Cristo. Então veja, quantas coisas estão relacionadas com a ressurreição de Cristo.
E isso é uma delas, é uma das promessas que nos alcançou como igreja. Há uma declaração, amados, específica e muito importante sobre isso em João, capítulo 7, 37 e 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Isso João explica dizendo: e isto disse ele do Espírito que havia de receber os que neles crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Pois bem, amados, vejam vocês, aí está a conexão. Se o nosso Senhor não tivesse ressuscitado dentre os mortos e não tivesse sido glorificado, Ele nunca teria Ele nunca poderia ter enviado o Espírito Santo, como fez no dia de Pentecostes. Por isso que ele diz que se ele não fosse, o outro não poderia vir. Essa, amados, era uma doutrina muito importante na igreja primitiva. E deveria ser também importante na nossa geração. Muitas vezes não é, porém deveria ser. Tem sido uma doutrina vital em todos os períodos de avivamento e se relaciona intimamente com a ressurreição de Cristo. É por isso, amados, que temos aquela declaração extraordinária em João, capítulo 16, que às vezes as pessoas não entendem. Vejam, quando nosso Senhor anunciou sua morte para breve, todos os discípulos, amados, ficaram abatidos. E então ele lhes disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Depois ele continuou esse tema no capítulo 16, no versículo 7, onde lhes disse que não somente não se entristecessem, mas que havia um sentido em que deveriam se alegrar. Será bom que eu vá, disse ele, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. É o mesmo argumento, amados, sob um aspecto ligeiramente diferente aqui. Entretanto, amados, também devemos ir adiante e contemplar novamente o nosso Senhor Jesus em sua presente condição na glória. Porque se cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, inevitavelmente devemos fazer estas perguntas: onde Ele está agora? O que estará fazendo agora o nosso Senhor, nesse exato momento? O que significa isso? Que significado isso tem quanto a mim, quanto a você? E isso também faz parte do sentido da ressurreição, amados. Não podemos dizer apenas que cremos que Deus o ressuscitou dos mortos e parar aí. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque a pregação da igreja primitiva não parou aí. Que mais ela disse? Que mais? Bem, ela tratava da presente condição de Cristo e ensinava que, tendo Ele ressuscitado dentre os mortos, ascendeu aos céus e nos dado um relato da sua ascensão no capítulo 1 de Atos. É uma parte, amados, vital da pregação cristã. Também temos a tendência de negligenciar essa parte. Porém, aí está para nós. Foi pregado pelos apóstolos que tinham estado no Monte Olivete e o viram ascender aos céus. Depois, amados, o ensino foi além desse ponto e esclarece que ele não só passou, por assim dizer, através desses céus visíveis, olho nu, mas também através dos céus que não podemos ver.
e tomou o seu lugar à direita de Deus, na glória sempre eterna. Ah, amados, que visão maravilhosa, que palavras maravilhosas, a qual nós deveríamos trazê-las novamente aos púlpitos das igrejas. Ora, a melhor coisa que eu posso fazer, talvez, é oferecer-lhes, amados, um sumário dessa verdade, hoje. Nos termos em que está registrada na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, lemos assim: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A outra declaração desse fato no capítulo 4, versículo 14, que diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Aleluias! E vocês tornarão a ver isso no capítulo 9, versículo 24, onde nos é dito, amados, que o nosso Senhor Jesus Cristo, por assim dizer, santificou o lugar santo, o santuário, não da terra, mas o templo, tabernáculo terreno, mas sim o dos céus. Ele entrou, amados, no santo dos santos da glória eterna, para todo sempre. O ensino, amados, acerca da ressurreição inclui isso, e naturalmente é de tremenda significação para nós, e devemos nos alegrar com isso. Eis como o apóstolo expressa naquela grande passagem de Filipenses, capítulo 2, nos versículos 6 e 8, ele fala primeiro sobre a encarnação e sobre a humilhação a que o nosso Senhor Jesus Cristo se sujeitou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Depois, amados, no versículo 9, ele continua: pelo que, por causa disso, tendo Deus o exaltado soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos céus que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso constitui uma parte essencial da mensagem cristã para o mundo. Fez parte vital da pregação cristã inicial a declaração que a luz da obra que o Filho tinha realizado, Deus o exaltou desta grandiosa maneira. Aleluias! O apóstolo, amados, torna a dizê-lo quando escreve aos Efésios. Ele quer que essas pessoas saibam qual é a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Jesus Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também do vindouro. Efésios capítulo 1, versículo 19 ao 21. E ali está ele agora. Foi a isso que a ressurreição o levou. E isso faz parte da nossa crença como cristãos, amados. Ele ali, assentado à direita de Deus, exaltado e tendo recebido este nome que está acima de todo nome. Aleluias! Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todos. Ele está nessa posição de glória agora. Todo poder no céu e na terra é dele para todo sempre. Portanto,
estas coisas não somente fazem parte da fé cristã, amados, mas são partes gloriosas dela para as nossas vidas e resultam da ressurreição de Cristo Jesus ao terceiro dia. Se dissermos que cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, cremos então nisso também. Veja como é bem mais amplo aquilo que está posto diante de nós nessa noite, quando falamos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando de coisas grandiosas, estamos falando de vários fatores da sua ressurreição, e que impactam a nossa vida, e que fazem toda a diferença, amados. Quando nós dizemos que cremos em Cristo, cremos que Ele ressuscitou, cremos que Ele está hoje à direita de Deus. Veja como essas coisas impactam a minha vida. Vejam como essas coisas impactam a sua vida. Veja como esse conhecimento, amados, é importante, muito importante. Não nos detemos na ressurreição, ascensão e glória, assentado no trono do universo, todo o poder dado a Ele, tudo em suas mãos. Essa é uma parte vital deste ensino. E quantas das vezes nós paramos para pensar sobre isso? Quantas das vezes essas coisas fazem parte da nossa rotina? Quantas das vezes nós paramos para meditar sobre essas grandezas? Veja que o nosso evangelho não é raso. Temos um evangelho profundo a mergulharmos, que está diante de nós. Vê, amados, que esse ensino revigora a nossa fé, revigora o nosso espírito, nos faz suspirar por Cristo, nos faz, amados, olhar para Ele, nos faz olhar para a obra dEle, nos faz olhar para tudo aquilo que Ele conquistou por nós. Estávamos desprovidos de tudo isso, éramos os mais miseráveis de todos os homens da face da terra. Essas coisas, amados, nos alcançou, essas coisas, amados, foram nos dadas gratuitamente por Cristo. Quando Ele morreu ali na cruz, Ele conquistou esses tesouros eternos e duradouros para nós. Todas essas glórias, tudo isso foi nos dado. É nisso que cremos. É nisso que a nossa alma se alegra. É por isso que vivemos, é por isso que cantamos, é por isso que nos reunimos aqui. É por isso que abrimos os nossos lábios para adorá-lo. E não tem coisa maior e melhor do que essa. Amados, não vivemos por coisas inúteis, por coisas vãs. Não se alegramos com pequenas coisas. Mas essas coisas eternas, mais valiosas do que ouro e prata, mais valiosas do que planos, projetos e sonhos deste mundo, estamos postos diante disso que Cristo conquistou para nós, após a sua ressurreição. Amados, não devemos fazer como os filmes que falam da ressurreição de Cristo, que apenas mostra Ele ressuscitando e nada mais. A nossa fé não se finda ali. A nossa fé vai além da ressurreição, vai pós-ressurreição, aonde tem tanto ensino, tanta doutrina, tantas coisas, que infelizmente a maioria dos cristãos fecham os seus olhos, fecham os seus ouvidos, que infelizmente há um silêncio em cima dos púlpitos, dos pregadores, sobre essas verdades gloriosas. Infelizmente isso tem acontecido em nossa geração. Infelizmente há um silêncio. Amados, veja quão rico é essa mensagem. E porque criam nestas coisas que os cristãos primitivos recusaram-se a ouvir as autoridades romanas,
que vieram até eles e disseram o seguinte: vocês têm que parar de dizer que Jesus é Senhor. Vocês devem dizer que César é o Senhor. Todavia, amados, eles não lhes deram ouvidos. Eles as desafiaram. Depois lhes disseram que se não proclamassem o nome de César, seriam lançados aos leões na arena. E isso não fez a menor diferença para aqueles homens. Sabe por quê? Era sua certa e segurança confiança nesta verdade gloriosa. Para eles, o morrer era ganho. Filipenses 1:21, porque significava partir para estar com Jesus. E eles não podiam negar aquele que era o Senhor do universo, amados. O imperador romano era um grande homem, porém, colocado ao lado de Cristo, não era nada, não era ninguém, era um João ninguém. Hoje aqui, amanhã desaparecido. Assim são os grandes, entre aspas, homens na face da terra, mas Jesus não. Amados, seu império ia desvanecer-se, e logo se desvaneceu, mas ali estava aquele cujo reino não tem fim, o que reinará para todos sempre e sempre. Ele está assentado, esperando até que os seus inimigos sejam feitos escabelo de seus pés. Hebreus 1:13. Isso faz parte desta fé a qual anunciamos. Isso faz parte da sua fé, amados, a qual você crê. Mas, hoje, nessa noite, devemos ir mais longe ainda. Esperando até quando? E naturalmente isso está em toda parte no Novo Testamento, como fora profetizado no Velho Testamento, amados. O seu reino não terá fim. Lucas 1:33. Na ceia do Senhor declaramos a sua morte até. E aqui está. A ressurreição leva à ascensão, a sua posição, assentado à direita do Pai, ao governo, ao reino, sim, e a sua vinda. Isso é maravilhoso. Não se detenham na ressurreição. Não. Ela prossegue e leva a toda esta grande doutrina neotestamentária concernente à segunda vinda de Cristo. E aqui pregamos, amados, o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a este mundo. Não é triste olharmos e vermos que essas mensagens estão sumindo? Não é triste você ver que há um grande silêncio sobre a segunda vinda de Cristo? Não é triste você ver que a noiva não está esperando mais o seu noivo? Já não há mais aquela espera. Essa mensagem está desaparecendo. A segunda vinda de Cristo. Na primeira vinda, os homens estavam desapercebidos. E é interessante, impressionante que a segunda vinda, os homens também estão ficando desapercebidos. Portanto, aí está igualmente uma parte vital da fé cristã, a segunda vinda de Cristo, essa doutrina gloriosa. São essas as coisas que se incluem no conteúdo desta nossa fé salvadora, esperançosa para nós, a vinda de Cristo, a busca da sua noiva, a nossa busca. Que é que isso significa, amados? Bem, eis a clara afirmação feita pelos dois anjos que estavam no alto do Monte Olivete, olhando para os céus, atônitos, ao verem o nosso Senhor subindo aos céus. Eles disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu?
Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atos 1, 10, 11. Aqui está a nossa esperança. Aqui está, amados. Assim, pois, isso também era parte da pregação deles. O autor da epístola aos Hebreus expressa isso desta maneira, amados. Interessante, no fim do capítulo 9 da sua epístola. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam. Desta vez, amados, a sua vinda não tem nada a ver com levar sobre si. Desta vez, amados, a sua vinda não terá nada a ver com levar sobre si o pecado para a salvação. Esta vez ele virá para juízo. A obra de realizar a salvação está completa. Foi consumada lá na cruz. A obra do julgamento está por fazer ainda. Obviamente, esta era uma parte muito importante da fé salvadora dos cristãos primitivos. Esse não é de admirar que o nosso Senhor lhes tenha dedicado considerável atenção. Temos esse grande ensino em Mateus, capítulo 24 e 25, com paralelo em Marcos, capítulo 13, e em Lucas, capítulo 21. E em outros lugares onde o nosso Senhor, amados, em parábolas e em discursos diretos, ensinou simplesmente e claramente sobre o retorno a este mundo para exercer o juízo. Na verdade, cedo em seu ministério ele tinha ensinado, como se vê em João 5:27, que o Pai lhe confiara o juízo porque ele era o Filho do homem. No entanto, eu quero mostrar a vocês, numa declaração de veras específicas, a estreita relação existente entre a ressurreição e a este retorno para juízo do nosso Senhor Jesus Cristo. Está no sermão pregado pelo apóstolo Paulo em Atenas, aos estoicos e aos epicureus. Nela, Paulo referiu-se ao fato de que Deus havia determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos 17:31. Amados, a ressurreição é a segurança, o conhecimento certo e seguro dado a toda a humanidade pelo próprio Deus, de que haverá um juízo final do mundo e de todas as pessoas que já viveram ou ainda viverão nele. E nós já falamos sobre isso, que é o grande trono branco. Esse tema, amado, percorre todas as páginas da Bíblia inteira. Os homens e as mulheres são seres responsáveis aqui na terra. Digamos, no período de prova, e que terão que enfrentar um julgamento, um dia. Todos terão que morrer. E depois da morte, amados, terão um juízo. Tudo aqui aponta para isso. Pois bem, a ressurreição é uma prova absoluta do juízo que há de vir sobre nós. Quando o nosso Senhor Jesus voltar, de maneira visível, corporal, e julgar o mundo com justiça. Mas quando voltar, não virá só para exercer o juízo. Não. Esse é o objetivo primário. Ele exercerá este juízo, e a sentença será pronunciada. Mas isso, por sua vez, levará à destruição dos seus inimigos. Não sei de nenhuma outra coisa que seja mais estupidamente emocionante do que essa. Em particular neste mundo moderno em que vivemos,
no qual os homens e as mulheres se tornaram tão espertos e autoconfiantes. O mundo não se dá conta do que esperar. Porém, tudo isso é exposto claramente aqui, no Novo Testamento. Essa verdade, amados, era uma parte essencial daquela pregação primitiva. Lá estava aquele pugilo de pessoas, aqueles primeiros cristãos, e em torno deles, o grande Império Romano, com o seu paganismo, e com o culto ao imperador, e com os judeus se opondo a eles. Todos estavam contra os cristãos, e eles eram maltratados e martirizados. E contudo, eles resistiram a tudo, amados, com a sua grande coragem e com o seu espírito de regozijo. E mesmo quando eram atirados aos leões na arena, eram vistos dando graças a Deus, porque afinal tinham sido achados dignos de sofrer por amor do nome de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. O capítulo inicial de 2 Tessalonicenses, amados, fornece um excelente exemplo deste espírito de fortaleza em meio à perseguição e de fé em que o Senhor Jesus daria a merecida retribuição aos adversários e diria mais que uma simples recompensa aos seus, quando eles se manifestassem com poder e glória. Amados, tudo isso é relacionado com a ressurreição de Cristo. Ela leva ao que há de vir. Quando Cristo vai julgar e quando Ele vai destruir os seus inimigos com o sopro da sua boca, todos quantos se opõem a Deus serão banidos da presença do Senhor, com uma destruição eterna. E Ele será glorificado em seus santos, que somos nós. Isso era uma parte vital da pregação, que consta no Novo Testamento, e deve ser recebido com fé por todos aqueles, amados, que crê na salvação. Sim, Deus não pode fingir que não exista pecado. O pecado é o oposto de Deus e deve ser destruído. Deus fez um universo perfeito, e digo com reverência, Deus não ficará satisfeito enquanto o universo não for restaurado à perfeição. E tudo isso está implícito nesta doutrina, amados, da ressurreição de Cristo. Veja quão rica essa doutrina é. A ressurreição faz uma proclamação da segunda concernente ao juízo do mundo a ser exercido pelo Filho de Deus naquele dia. E então, a outra coisa a que a ressurreição leva é que Ele vai estabelecer o seu reino eterno. Amados, os apóstolos começaram a pregar isso logo no princípio. Vejam, por exemplo, o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Pedro e João estavam indo ao templo para adorar e foram interpelados por um pobre coxo que estava sentado à porta chamada Formosa, amados. E eles o curaram. Juntou-se uma multidão e Pedro começou a pregar aos que se reuniram. Tendo explicado o que havia acontecido, fez aplicação da mensagem, apelando para que se arrependessem e crescem, assegurando-lhes o perdão e a nova vida no Senhor, e predizendo os tempos de refrigério pela presença do Senhor, cumprido o que já dantes pela boca de todos os profetas havia anunciado. Atos 3, 19 ao 24. Pois bem, o nosso Senhor, amados, ensinou tudo isso pessoalmente. Disse Ele: em verdade vos digo que vós
que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre eles 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Amados, é isso. Deus vai unir, vai congregar todas as coisas novamente em seu Filho. Diz Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 10. O grande ensino em todo o Novo Testamento é que Ele virá e estabelecerá este reino eterno. E Jesus reinará onde quer que o sol gire em suas suscetíveis jornadas. Tudo isso, amados, está explícito neste ensino, segundo o qual Deus o ressuscitou dentre os mortos. Mas agora, para caminharmos para o fim, quero levar isso um pouco mais adiante. Até aqui, amados, estivemos examinando o sentido da ressurreição de Cristo, a sua relevância em termos dessas grandes e gloriosas verdades sobre o nosso Senhor Jesus. Todavia, também fazia parte da pregação apostólica aplicar tudo isso aos crentes e mostrar sua relevância e a sua significação para eles. Então, o que é que isso inclui? Já desfrutamos, amados, certos resultados e efeitos da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo os elabora em consideráveis detalhes, especialmente na sua primeira parte de Romanos, capítulo 6. Em essência, o ensino é o seguinte: a ressurreição não é somente um fato, é também uma figura do que acontece com todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo afirma que estamos unidos a Ele, amados. Assim como outrora estávamos em Adão, assim agora estamos em Cristo. Significa que realmente estamos mortos para o domínio do pecado. Os cristãos não têm mais que tentar morrer com Cristo. Se são cristãos, já morreram com Ele. Vocês não devem acreditar em nenhum ensino que lhes diga que crucifiquem a sua velha natureza. Quanto aos cristãos, a velha natureza foi crucificada com Cristo, morreu e foi sepultada. Os cristãos, amados, ressuscitaram em novidade de vida, e Paulo lhes diz que se deem conta disso. Esse é o sentido de considerai-vos, em Romanos 6,11. Outra coisa, amados, que compreendemos é da qual nos beneficiamos com o resultado da ressurreição de Jesus Cristo, é que Ele foi feito o cabeça da igreja. Há muitas figuras disso no Novo Testamento, amados. A igreja é descrita como sendo o corpo de Cristo. Por exemplo, Paulo diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas a constituiu cabeça como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, 22 e 23. A igreja, amados, é o corpo de Cristo, e Ele é a cabeça. O apóstolo repete essa ideia em Efésios capítulo 4, versículo 16. Amados, e por causa disso, tudo o que recebemos dele. Lemos no Evangelho segundo João. Todos nós recebemos também da sua plenitude, a graça por graça. João 1,16. Estamos unidos a Ele, estamos nele, tendo ressuscitado. Ele não somente está acima de todos os principados, potestades, poderes e domínios, e de todo nome que se nomeia, também foi feito cabeça da igreja. Essa é uma doutrina vital para nós cristãos. E por sua vez, amados, isso nos leva a compreender que ressurreto e assentado à direita de Deus nos céus, ali está, vivendo sempre para interceder por nós, seus filhos, em Hebreus 7,25. Esta está ali também
como o meu sumo sacerdote para todo sempre. Como é que isso me ajuda? Como isso ajuda você? Bem, ajuda-me na oração. A oração é algo muito difícil. Como podemos orar? Quem somos nós para irmos à presença de Deus? Aqui está a resposta, amados. Visto que temos um grande sumo sacerdote, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Hebreus 4, 16. Hebreus 4, 14 e 16. Amados, aqui estou, preciso da misericórdia. Preciso da graça que me ajude em tempos de necessidade. Quem sou eu para aventurar-me ir à presença de Deus? Quem? Eis minha resposta a alguém que está assentado à destra de Deus. Ele é meu grande sumo sacerdote. Ele sabe tudo sobre a minha necessidade. Ele esteve neste mundo e, tendo se tornado homem, pôde ter empatia conosco em nossas fraquezas e em nossa ignorância, pois ele até aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5:8. Portanto, amados, ele pode entender-nos quando vimos a ele com as nossas orações. Não somos deixados entregues a nós mesmos. O nosso grande sumo sacerdote toma as nossas orações e as envia a Deus. A nossa confiança na oração, amados, deve-se em grande parte ao fato de que, tendo ele ressuscitado, está pronto a apresentar as nossas petições ao trono celestial. E para terminarmos, e depois a última coisa, é o que o autor da Epístola aos Hebreus nos diz no capítulo 2, versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Amados, é maravilhoso que, tendo estado neste mundo, e tendo sido provado e tentado em todos os aspectos como nós, contudo sem pecado, ele entendeu a nossa fraqueza humana. Ele sabe exatamente o que está acontecendo conosco. Ele pode ser sensibilizado por nossas fraquezas e assim pode ajudar-nos quando somos tentados. Por isso podemos voltar-nos para ele e orar, sabendo que ele está perto. Essas coisas são verdadeiras no presente, amados, mas contemplem o futuro. Que é que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo nos diz acerca de nós quanto ao futuro? Diz-nos que a nossa ressurreição está garantida. O apóstolo Paulo, pregando diante de Agripa e de Festo, fala sobre isso desta maneira: o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, Atos 26, 23. O primeiro significa que há outros que se lhe seguirá. Porém, o cristão vê isso nestes termos: porque ele ressuscitou e eu também ressuscitarei. Este é o grande argumento de 1 Coríntios, capítulo 15. Falsos mestres circulavam por lá dizendo que a ressurreição era coisa passada e que não havia esperança para o cristão. Mas a resposta do apóstolo Paulo é: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Entretanto, agora, Cristo Jesus ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Paulo está se referindo ali aos crentes. Amados, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. 1 Coríntios 15, do 19 ao 24. Essa é uma tremenda declaração, amados. Que o mundo nos mate, que nos destrua, que faça conosco o que quiser, nada poderá impedir este acontecimento. A ressurreição de Cristo garante
a nossa ressurreição. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai amado, muito obrigado por esta noite, ó Deus. Obrigado, ó Senhor, porque até aqui o Senhor nos deu graça, nos deu força. Obrigado, Deus, porque podemos entender que assim como o Senhor ressuscitou, a nossa ressurreição também está segura, para a honra e glória do seu santo nome, para todos sempre. Amém. Amém, Jesus.